Um português, um croata e um suíço entram à conversa em plena quadra natalícia. Bem-vindos ao nosso especial de Natal. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um confé com leite, por favor. Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast e estou feliz de encontrar aqui os meus amigos para podermos gravar mais um episódio, desta vez um episódio especial de Natal. Tenho comigo Roberto Marques, pastor em Portugal. Tudo bem, Roberto? Tudo, olá a todos. E tenho também comigo João Relix, como é que se pronuncia? Relix. João Relix Macedo, pastor português na Croácia. Oi, Joca, tudo bem? Olá, tudo bem? Sim, eu estou ótimo, com sono, espero que não se note. Nós estamos a gravar isto, para quem está deste lado da Europa, às 22h26. Por isso, pronto, se um português Por outro lado, sair... quem está a caminho da América já, não é? É só às 20h26. Não é? Claro, há uns certos sortudos neste mundo pastoral, mas estava a dizer que se vocês sentirem alguns problemas no meu português, pelo menos, é derivado à hora. Muito bem, muito obrigado, meus queridos, por estarem aqui. Vamos então começar com a nossa primeira rubrica, os Pingos de Leite. Para começarmos a nossa rubrica, vou passar a palavra ao Joca para nos falar do seu primeiro Pingo de Leite. Sim, este não sei se exatamente sou o melhor para começar, vai ser um bocadinho talvez mais deprimente do que é costume e dos outros pingos de leite dos meus colegas, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre solidão no Natal. Nós sabemos que, apesar da época natalícia ser uma época muito festiva, há um lado mais negro da questão que está ligado precisamente a ser também uma das épocas em que as pessoas mais lidam com solidão. Há muita gente, infelizmente, por esse mundo fora, que por várias razões não tem família, não tem amigos, nesta altura do Natal sentem isso de uma forma muito mais presente do que no resto do ano, não é? Também não ajuda, sobretudo aqui no hemisfério norte, nós temos o inverno, os dias mais curtos, etc, etc. Mas a primeira coisa que eu gostava de referir muito rapidamente é que se eventualmente algum dos nossos ouvintes for uma dessas pessoas, que há material sempre disponível para ser acedido. Há pessoas que trabalham com pessoas que passam por essas dificuldades nesta altura, não é? Mas este ano, 2022, eu creio que é um ano muito específico no que toca a esta questão. Nós estamos a gravar este episódio em novembro, no início de novembro. Por isso... Não, estamos a gravá-lo no meio da 23. quadra. Exatamente. 23 de Porquê que estás a dezembro. mentir às pessoas, Joca? Epá, eu peço desculpa de estar a mentir, mas vamos supor só que a minha mentira é a realidade, não é? Portanto, não tenho bem certeza do que é que vai acontecer se a minha mentira for a realidade, mas é verdade que este ano, 2022, trouxe-nos algo que se calhar a maior parte de nós não estava à espera. Nós tivemos já 2 anos, 2020 e 2021, que foram bastante difíceis por causa da pandemia, no que toca a esta questão específica da solidão. E ao longo do último ano nós temos tido aí um Grinch que nos roubou o Natal, sobretudo nos países assim mais frios como a Croácia e a Suíça, não é? E que trouxe toda uma série de consequências para a economia. Ora, infelizmente nós sabemos que nestes momentos de maior dificuldade económica é também um momento em que as pessoas passam por maiores dificuldades de manter emprego, manter a casa, até mesmo aqueles que têm este ano de até conseguirem aquecer a casa que têm, não é? Por isso, gostava de deixar aí a pequena reflexão e chamar a atenção não só para as pessoas que são um bocadinho mais afortunadas neste Natal, que possam talvez pensar neste aspecto e tentar ajudar alguém, porque eles estão nos nossos círculos, que possa estar a passar por um destes momentos, mas também para todos aqueles que eventualmente possam estar a passar por estes momentos, dizer que lá está, que há um bocadinho de esperança, que há pessoas que podem ajudar. E que se precisarem de alguns recursos podem entrar em contato connosco também para nós os ajudarmos. Fica aí este meu pingo Natal, que tem assim
um toque de especiarias natalícias, não sei, talvez canela. uma canelazinha, não Uma é? canelazinha, não é? É um pingolete com canela. Uma canela mais solitária, mas canela. Muito obrigado por nos teres trazido este tema muitas vezes ignorado. Oh, Roberto, como é que tu reages ao Pingleito do Joca? Acho que é um tema interessante porque eu acho que a solidão é daquelas coisas que é muito difícil para alguém que nunca tenha passado por ela perceber realmente o peso que pode ser. E acho que, pronto, é apropriado nesta altura que é muito dedicada, muito virada para a família, ou pelo menos deveria ser, de reforçar este ponto que a família também é aquilo que nós podemos fazer, pode não ser simplesmente aquela que é de sangue, mas aquelas pessoas que decidimos fazer parte da nossa família, e se por acaso conhecem alguém que se calhar vai passar esta quadra um bocadinho mais solitária, que possam abrir um bocadinho o seu círculo para essas pessoas. Uhum. Obrigado, Roberto. Eu acho que o Natal tem esta boa função de ser um marco anti-egoísmo no nosso ano, não é? É verdade que o objetivo não é só ser altruísta e pensar nos outros na época de Natal, mas é verdade que o Natal todos os anos nos traz essa temática de não pensarmos só em nós e tentarmos pensar nas outras pessoas também. E aquilo que eu acho interessante é nós tentarmos que esse espírito possa se manter durante o ano todo e que se calhar inspirados por este lado natalício e também por a reflexão que o Joca nos trouxe, de tentarmos fazer com que isso seja mais uma constante no ano inteiro e que possa nos ser um antídoto para o nosso egoísmo típico do ser humano. Muito obrigado, Joca, por nos trazeres esse tema. Vou agora passar a bola assim com um centro picado Rasteiro, para... rasteiro. Rasteiro? Porquê? Não pode ser picado. Pode. Centro, pronto, rasteiro para Eu não para sei se o Roberto. Roberto tem altura para meter a cabeça num centro Obrigado por pensares em picado. mim, Isso é porque Joca. tu nunca viste o Roberto jogar a bola e eu vou continuar a insistir. O Roberto é o melhor jogador de futebol do corpo pastoral europeu, conhecido Ronaldo de Colões. Por isso, para ele a nossa atenção. Para que Bem, nos trazes? eu vou mudar 180 graus, o Joca falou-nos da solidão, eu vou falar da alegria. E vou falar da alegria sobretudo nas músicas desta quadra. Um dos meus grandes problemas, frustrações com muitas das músicas que são cantadas nas nossas igrejas e de uma forma geral, não especificamente a Igreja Adventista, é que muitas das vezes as nossas músicas são tudo menos alegres, e eu acho que qualquer momento que nós passamos com Deus deve ser um momento alegre. Podemos falar de coisas tristes, mas ter sempre alguma alegria misturado. E o Natal, por incrível que pareça, era uma altura que eu sempre gostava muito por causa das músicas que apresentavam sempre Deus de uma forma positiva, Jesus de uma forma positiva e eram sobretudo alegres. Por isso, inspirem-se nesta quadra e componham músicas mais alegres para as nossas igrejas que bem precisamos. Muito obrigado, Roberto. Fica aqui uma ótima sugestão. Espero que hajam compositores cristãos que nos estão a ouvir e que ponham isso em prática. Joca, qual é o teu comentário, sendo tu também um músico, a este tema? Eu só quero esclarecer para as pessoas em casa que o Samuel já disse esta mentira acerca de mim no período off-air. Há momentos. E decidiu repeti-la agora em que estamos no ar, não é? O mundo precisa de saber, Joca. Não tentes negar. O mundo precisa de saber. Olha, vocês sabem que nós estamos a criar aqui um baú de mentiras sobre o Joca. Daqui a pouco temos que passar por um contentor, não é? Já não bastava ser o pastor católico, não é? E coisas desse género. Era O católico não era a Joca Church. Eu tenho essa memória do nosso primeiro episódio, de uma tal Joca Church, e agora ficamos a saber que ele é o worship leader desta igreja. Exatamente. E por isso, na posição de worship leader da Joca Church, não, eu concordo com o Roberto. Não sei se tem muito a acrescentar. Dizer que realmente há uma falha no que toca, não é só na quadra natalícia, creio, mas mesmo hinos que em Portugal, eu sei que as pessoas gostam de cantar hinos do Inário, mas mesmo os hinos no Inário não significa que tenham de ser cantados de uma forma triste, solene. Há hinos que são feitos, estão escritos de outra forma, não é? E por isso as pessoas podem incluir a alegria. A alegria é algo que se pode incluir no serviço de adoração, não só no Natal, mas em qualquer altura do ano.
Graças a Deus, digo eu, nós aqui em Rieca temos, na igreja onde eu estou, temos um serviço de adoração também um bocadinho mais alegre, e isso ajuda. Mas fica aí o desafio, não é? Já agora lançar também um outro desafio intercultural ou multicultural, se vocês quiserem. Eu estive muitos anos em Inglaterra, e em Inglaterra as igrejas, ou algumas das igrejas adventistas, começam a celebrar o Natal logo no início do mês de dezembro, com concertos, com Interessante. portanto, aquele período do Advento, que no fundo não só a igreja adventista, mas a comunidade em geral acaba por conseguir celebrar de alguma forma, e eles unem-se às celebrações também com concertos, com músicas de Natal que se calhar são cantadas nos programas de sábado de manhã, durante o mês de dezembro. Fica aí o desafio, eventualmente, ou a sugestão talvez para algumas das nossas igrejas em Portugal. Se calhar já vamos um bocadinho tarde este ano, mas para o próximo ano fica aí o desafio lançado pelo Roberto. Interessante, muito obrigado, Joca, pelo teu comentário, também pelo desafio que deixas aos nossos ouvintes. E queria dizer que há este texto na Bíblia que eu aprecio muito, de que o reino de Deus é como um chefe de família que tira coisas do seu tesouro, coisas novas e coisas velhas, não é? E acho que, bom, vou abrir aqui uma caixa de Pandora, não é? Mas acho que muitas vezes na música nós gostamos muito das coisas velhas, mas há coisas novas também que são super positivas. E o que é que eu estava a dizer mesmo? Ok. Tive Não, uma é branca. essa questão de que nós gostamos de tirar sempre as coisas que são mais velhas. Estava a dizer que é um bocado uma caixa de Pandora que eu vou abrir, porque eu acho que na música existe muita resistência à música nova. E tem atenção que estamos a falar de música de Natal, então aí a resistência é uma coisa mesmo fora do normal. Estratosférica, tenho vontade de dizer, porque na verdade todos os anos saem músicas de Natal novas. Os Casting Crowns, por exemplo, lançam CDs de Natal há muito tempo atrás. Ainda hoje no meu Spotify vi cantores cristãos que eu sigo no Spotify que lançaram músicas de Natal e que são super alegres. A questão é que nós, e eu posso falar mesmo também para o mundo francófono, as músicas de Natal novas que saem são se calhar as músicas que demoram mais tempo a ser traduzidas e adaptadas, porque normalmente nas igrejas nós queremos as músicas típicas de Natal, e acho que se fica a perder, porque o equilíbrio entre coisas novas e coisas velhas é o que faz justamente a força daquilo que é o reino. Joca, não sei porque eu sinto que tu gostarias de acrescentar qualquer coisa. Estamos alinhados? Parece quase que viste algum sinal que eu fiz Sei através lá. da nossa chamada de Zoom. Eu Não, acho que foi a só para dizer, respiração Qual sobressaltada. chamada de Zoom? Isto não é chamada de Zoom, nós estamos sentados à volta de uma mesa e ele só dá informações dúbias. Garçom, a conta. na véspera de Natal, não é? Nós deixamos as nossas famílias de lado para estarmos aqui Claro. todos. Claro. Joca, Ora mas bem. nós estamos com a nossa família. Só queria dizer que talvez isto seja também uma tendência do mundo em geral. Se vocês forem ver músicas de Natal de sucesso, quantas é que, apesar de serem escritas todos os anos, novas músicas de Natal, quantas é que realmente passaram a ser parte das clássicas músicas de Natal ao longo dos últimos 20, 30, 40 e até 50 anos, não é? E vocês vão ver que o número de músicas de Natal que entrou é muito, muito pouco, sendo Sim. que uma das exceções é Mariah Carey. All I Want. Exatamente, Yeah. Mariah Carey, né? All I Want for Um Christmas. abraço para ela, de certeza que está a ouvir o podcast. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ok. Portanto, só para dizer que é uma tendência no mundo em geral, acho eu também, que é replicada, infelizmente, na igreja. Claramente. Obrigado, Joca. Chega o momento de eu partilhar o meu pingo de leite. O meu pingo de leite é sobre os 3 reis magos. E é interessante que nesta frase está tudo errado. Primeiro porque os magos não eram magos, não eram reis e não eram 3. Então vamos lá tentar dividir isto em 3 coisas. Primeira coisa, eles não são magos porquê? Porque magoi em grego nós podemos traduzir por mago, mas na verdade simboliza mais um conselheiro do que outra coisa. Por exemplo, em inglês não se dizem magicians, diz-se wise men, ou seja, sábios, não é?
era um nome que era utilizado, por exemplo, para as cortes de reis. Os conselheiros do rei eram chamados magoi. Segunda coisa, não são reis porque, se vocês forem ao texto de Mateus, não encontram essa referência a reis. É uma referência muito mais tardia de um monge francês, ou burgúndio, se a gente quiser chamar exatamente aquilo que ele era, em que ele vai pela primeira vez dizer, juntamente com um livro apócrifo da mesma época, que eles eram reis. Ou seja, não é algo que esteja no texto bíblico. E eles não são três também, porque o texto bíblico não diz que eles são três, diz magoi, como os meus colegas aqui sabem, o grego está no plural, sabemos que são mais de duas pessoas, ou são duas ou mais, mas nós depreendemos que eles seriam três porque existem três prendas, ok? Ouricência e mirra. Agora, não significa que cada um tenha trazido uma porção que não tenha trazido uma destas coisas. Aliás, há até tradições cristãs que dizem que eles eram mais do que 3, seriam 12. Ou seja, é interessante como muitas vezes, e nós insistimos bastante isso aqui no nosso Café com Leite, a ideia de que a falta de estudo faz com que nós aceitemos coisas que automaticamente não são bíblicas, e todos os presépios têm os 3 reis magos, interessante, com características físicas, um mais escuro, um mais jovem e um mais velho. Também isso é a tradução tardia, ok? Já nem vou entrar nos nomes, não é? Mas, e muitas vezes nós cristãos que gostamos da Bíblia, que estudamos a Bíblia, não nos apercebemos que todas essas coisas não estão presentes no texto e que estão presentes muitas outras coisas mais interessantes. Então este era o pingo de leite que eu queria deixar para a quadra natalícia e passava a bola para o Roberto para um comentário em relação a estes 3 reis magos. Acho que é sempre interessante nós descobrirmos mais alguma coisa acerca do texto bíblico, não é? E sobretudo, como tu estavas a dizer, das ideias pré-concebidas que nós temos e de alguma maneira mostra-nos como em todas as áreas da Bíblia, mas também no resto das outras áreas da nossa vida, a tradição, aquilo que nós recebemos da nossa cultura, como ela é forte e como muitas das vezes é difícil nós aceitarmos um outro ponto de vista, não é? Tenho a certeza absoluta que para muitos dos ouvintes, quando te ouviram a dar estes elementos acerca dos Reis Magos, que a primeira tentativa deles foi de tentar encontrar uma justificativa para dizer que tu estavas errado. Logo a seguir a rasgarem as vestes. Claro, alguns se calhar, não é? Mas eu peço alguma contenção, estamos no frio, a neve está a cair lá fora, por favor, pensem no dia de amanhã. Mas isto para dizer que, para ver esta realmente como a força da tradição é realmente uma coisa muito presente. Quando é algo que nós assumimos como verdade desde há muito tempo, a nossa tendência, sempre que ouvimos um discurso que é contrário ou que vai tentar descredibilizar isso, é sempre encontrar uma justificativa para defender a posição que nós temos. Uhum. Isso acontece com este elemento que não é muito importante, não é? Acho que estamos todos de acordo. O número dos reis magos, se eram reis, se eram magos, não é propriamente o elemento mais importante da Bíblia, claramente, mas deve-nos levar a pensar que se calhar há outras coisas na Bíblia que essas sim são mais importantes e que se calhar vamos ter a mesma tendência de nos agarrarmos às tradições e não propriamente tentarmos encontrar o sentido verdadeiro das coisas. Uhum. Muito obrigado, Roberto. Passo agora a bola ali para o Joca. Que comentário fazes? Muito rápido dizer que para além de tudo aquilo que tu disseste, eu acho que às vezes nós esquecemos-nos também de qual é o significado estas pessoas sábias que vêm do Oriente, o que é que isso significa, por exemplo, em termos religiosos, não é? Há muitos, eu lembro de ter estudado isto há muitos anos atrás, esta passagem, e eu creio que nós estamos a falar de Mateus. Sim. Exatamente. Portanto, eu estudei isto há alguns anos atrás e segundo aquilo que eu me lembro, nós não temos exatamente a certeza de onde é que vinham estes reis magos, mas algumas das sugestões dos académicos, por exemplo, é que poderiam vir de Babilónia. Eram pessoas que estavam no fundo seriam parte daquela caldeus. Sim, eventualmente, e portanto não muito diáspora. diferentes daquilo que Daniel
acabou por fazer noutras alturas, em termos de estudar astrologia, daí eles terem reconhecido numa estrela Uhum. um sinal do nascimento de um rei ou de alguém importante, não é? Uhum. E eu acho que há nesta história um certo nível de uma tentativa por parte do autor bíblico de transmitir a imagem de que Jesus não é apenas o rei de todas as nações, mas também o rei de todas as religiões. E que de alguma forma ele que acaba por não ser reconhecido como rei no seu nascimento, no seu país natal, digamos assim, por aqueles que eram supostamente faziam parte do povo de Deus, acaba por ser reconhecido como rei por aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E acho que essa é uma reflexão que nós devemos fazer às vezes, sobretudo quando fazemos parte de uma comunidade religiosa que muitas vezes tem a tendência de pensar que nós sabemos tudo, somos os melhores do mundo e arredores, e que as pessoas à nossa volta não sabem nada, não é? Sim. Fica aí essa pequena reflexão e resposta àquilo que o Samuel trouxe. Obrigado, Joca. Não consigo, a tentação é demasiado grande de não juntar mais uma coisa àquilo que tu disseste, que é super interessante. É verdade que Magoi também pode definir pessoas que estão ligadas a artes ocultas. E é verdade, pegando no texto de Daniel, que são justamente os conselheiros do rei que são chamados para fazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor em primeiro lugar, não é? O que significa que não só são pessoas estrangeiras, mas são pessoas que nós, hoje em dia, iremos colocar a etiqueta de não estão interessados. Não estão interessados em ouvir falar de Jesus. E Mateus tenta colocar justamente essa questão. Aquelas pessoas que vocês desprezam foram os primeiros a vir ter com ele. Obrigado, Joca, por também este detalhe. Foram os nossos pingos de leite de hoje. E agora vamos nos preparar para uma moagem do grão natalício. Eu gostava de trazer um tópico que eu creio que muitos dos nossos ouvintes podem eventualmente, se não estão a pensar, eventualmente já podem ter pensado em algum momento da sua vida, ou então ainda irão pensar em algum momento da sua vida. Eu sou adventista desde nascença e durante toda a minha vida tenho celebrado o Natal. Na minha família é uma altura muito especial do ano e começa a ser celebrado o mais cedo possível, na realidade. Tendo crescido adventista em Portugal, lembro-me que na minha igreja, que também é a igreja mãe do Samuel, nós costumávamos sempre ter uma festa de Natal e havia sempre uma árvore, ou se não sempre, pelo menos em muitos dos anos, havia uma árvore de Natal no púlpito, não é? Mas apesar de tudo isso, e de eu estar neste lado das pessoas que celebram o Natal, há muitos outros adventistas que não celebram o Natal, não só em Portugal, mas pelo mundo fora. E agora que eu tenho estado na Croácia há mais de um ano, isto tem-se tornado especialmente evidente para mim, porque a grande maioria dos adventistas aqui na Croácia não celebra o Natal. Para eles, o Natal não passa de uma celebração pagã, cuja importância é exagerada pelo capitalismo e pelo consumismo típico desta época, não é? E por isso, a pergunta que eu trago hoje para a nossa moagem do grão é relativamente simples, mas talvez um bocadinho complexa, que é: deve-se ou não se deve celebrar o Natal? O que é que vocês acham? Samuel? Só uma pergunta em relação ao que tu disseste. Então na Croácia não há prendas? Eles não recebem prendas? Se tu fores de um lar adventista? A minha, a minha mulher, por exemplo, teve a maior parte dos anos não houve qualquer tipo de celebração, nem sequer prendas, não é? Isso é super Ah, económico, meu. Exatamente, ajuda às contas familiares, isso aí sem dúvida. Também Desculpa? celebram os aniversários? Também com alguma relutância, Eu ia sim. pegar por aí, eu ia pegar por aí. É Há porque, uma, há uma, há uma música de aniversário com letra especialmente adventista que é cantada nos uau, nossos círculos quando há aniversários. É verdade. que interessante. Porque, Yeah. porque assim, a minha questão é, vocês estão totalmente livres de discordar comigo, mas eu acho que o Natal, como é vivido na maior parte das casas, não é de tudo uma festa religiosa.
Ou seja, o Natal concretamente em Portugal é o quê? É a família que se junta, há uma refeição em que se come um prato tradicional, há doces que são colocados em cima da mesa, que também vamos comer, vamos ficar acordados até à meia-noite, vamos ver o filme que passa na televisão, ou se calhar com a evolução dos tempos, vamos selecionar um Netflix ou outra coisa. Chega à meia-noite, compramos as prendas, trocamos e vamos nos deitar, ou então as pessoas que vão se deitar mais cedo e depois abrem as prendas no dia seguinte. Isto para mim não tem nada de religioso, absolutamente nada de religioso. Claro, tem algo de religioso porque os relacionamentos, a aproximação entre pessoas, isso é algo poderoso e tal, sim, mas não é uma festa religiosa como a Páscoa ou como o sábado semanal que nós celebramos. Não é vivido dessa forma. Por isso, a partir do momento que estamos numa data que muito provavelmente não foi a data em que Cristo nasceu, estamos a fazer rituais que em nada têm a ver com o cristianismo e que estão intimamente ligados à cultura do país. Quando eu cheguei à Suíça, eu vindo de Portugal a pensar, uau, isto, nós temos o bacalhau, temos as rabanadas, o que é que será na Suíça? E eu comecei a falar com as pessoas dizem, cada Natal decidimos uma coisa diferente. Olha, fizemos sushi no Natal passado, agora estamos a pensar fazer outra coisa. Compram o panettone, que nem sequer é um doce típico suíço, é um doce típico italiano. Galette de Roi, que é uma coisa que penso que é francesa. O tronco de Natal é francês, mas nem sequer é muito democratizado aqui, ou seja, não há de todo esta carga tradicional que nós temos em Portugal. E acaba por ser mais honesto no sentido em que não é tudo visto como uma festa religiosa, uma festa familiar de pouca relevância até. Por isso, a questão da celebração do Natal, para mim é uma questão muito pertinente, porque não creio que existam cristãos que o celebrem verdadeiramente. Nós temos uma festa natalícia, que é na verdade uma festa da família, que calha numa época que nós consideramos que é uma época em que Jesus poderá ter nascido, mas de religioso eu não vejo muito. Esta é a minha perspectiva. Mas deixa-me só fazer-te uma pergunta. Então, nesse caso, tu estás um bocadinho mais inclinado precisamente para o lado que olha para isto não como uma celebração religiosa. E por isso, se calhar, o cristão não devia celebrar. Eu não gosto muito da palavra devia, mas pronto. Sim, eu compreendo o que estás a dizer. Não, a minha perspectiva é a questão de celebrar ou não o Natal não se põe porque não há nenhum cristão nos contextos que a gente conhece que o celebre verdadeiramente. Ou seja, nem sequer existe a questão de nós estarmos a celebrar o Natal no dia errado, porque aquilo que nós fazemos como portugueses nas nossas casas não é celebração do Natal. Há uma festa familiar de gourmandise, como se diz em francês, de comer bem, de receber uns presentes e não tanto. A única pessoa que eu conheci na minha vida que falou-me verdadeiramente de celebração de Natal, uma pessoa de cá, suíça, de um meio mais conservador, em que me contou que quando era mais jovem, os pais chegavam ao Natal e abriam a Bíblia e faziam a leitura do texto de nascimento de Jesus, e que cantavam depois as músicas, iam para o piano e ficavam a cantar músicas do Inário, e que faziam assim a noite de Natal. Eu achei muito bonito, mas eu nunca vivi isso. Eu nunca vivi isso, por isso acho que acaba por ser uma questão um bocado hipócrita, se calhar uma palavra demasiado forte, mas do género, pá, temos que admitir, a gente não celebra o Natal. A gente celebra uma coisa que chamamos de Natal, mas que é na verdade uma festa da família. Seria interessante de celebrar, mas não creio que haja muita gente que o faça. Roberto, o que é que achas daquilo que o Samuel estava a dizer? Ajuda-nos. Traz-nos a resposta definitiva. Vou trazer a luz. Eu acho que esta questão, acho que ela pode ser dividida em duas questões, não é? Eu acho que o meu ponto de vista é muito semelhante ao Samuel em muitos pontos, não é? A minha experiência foi muito como festa familiar, sobretudo porque na minha família não éramos todos adventistas, eu tinha avós, tios, primos que eram católicos, que davam outra importância ao Natal, e sempre foi vivida como uma festa familiar. Agora, é verdade que para, por exemplo, os católicos, não é? O Natal não é simplesmente uma festa de família, aí é que eu se calhar discordo um bocadinho do Samuel.
É uma festa religiosa, mais seguida ou menos seguida pelos crentes, isso depois acho que pode ser discutido, não é? Mas está previsto para todo bom católico de participar na missa de Natal e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Para mim a questão, acho que ela pode ser separada em duas. Será que eu, como crente, ou como adventista, ou como cristão, será que eu posso celebrar o Natal como uma festa familiar em casa? E para essa pergunta a minha resposta é sim, eu faço, é o que eu faço. A outra pergunta que se calhar é um bocadinho mais espinhosa é: será que nós, como Igreja Adventista, devemos fazer do Natal uma época ou uma data a marcar? E será que nós devemos ter uma celebração como igreja? E isso é que se calhar é uma pergunta um bocadinho mais interessante para colocarmos. Pessoalmente, dar demasiado ênfase à altura do Natal como igreja coloca-me problemas. Para já Okay. pelo Em facto... que sentido? Eu vou explorar um bocadinho isso, pela razão que o Samuel evocou um bocadinho, não é? Todos os indícios indicam-nos, conhecidos, não é? Indicam-nos que o 25 de dezembro não foi de todo a altura do nascimento de Jesus, por isso nós temos esse elemento e tenho que reconhecer que, pelo menos a mim pessoalmente, todo o mercantilismo que existe à volta do Natal, associá-lo à igreja, a mim também coloca-me problemas. E por outro lado, não é? Eu também tenho que mencionar isto, não é? Historicamente nós, como Igreja Adventista, desde o início nós sempre tivemos uma relação difícil com o Natal. Isto não é um fenómeno novo. Eu tive a ocasião de ler um bocadinho na nossa querida revista Adventista alguns números mais antigos do século passado. Pus a palavra Natal, pus holidays, que é aquela época festiva, e fui ver alguns dos artigos que lá apareciam, de 1870 e por aí fora, e o tom era muito, muito, muito alérgico a tudo que fosse relacionado com o Natal. Engraçado, não é? E é engraçado, e muito por estas razões que o Joca evocou, que é uma festa pagã, que é mais uma ocasião para nós gastarmos dinheiro em coisas que não são úteis, em luxos que não são necessários. Circulava muito à volta destes mesmos argumentos, e é engraçado que, se calhar não é a única, mas uma das vozes que eu vi mais positivas acerca do Natal do meio adventista desta época é Ellen White, que diz que não vê, por exemplo, problema nenhum em ver uma árvore de Natal decorada, que devemos ter em atenção com as nossas crianças para de alguma maneira marcarmos a data, mesmo que não o façamos da mesma maneira, mas para marcarmos a data, para de alguma maneira não haver uma decepção por causa das expectativas que eles vão ganhando com os colegas e os amigos e por aí fora. Por isso uma voz bastante mais positiva a esse ponto. Mas lá está, tipo, isso é realmente uma preocupação para mim, quando nós vemos que, acho que foi o Joca que disse, não é? Tipo, já em outubro, final de outubro, novembro, já estamos a entrar na histeria coletiva que é as prendas de Natal e todo aquele jogo publicitário que existe, não é? Por detrás disso. Será que nós associarmos a igreja a tudo isso, será que é realmente positivo ou não? Acho que poderíamos fazer de algo muito, muito interessante com o Natal, se fosse uma altura para nos destacarmos um bocadinho da mentalidade que é mais recorrente nesta época. Gostaria apenas de deixar uma pequena experiência acerca do Natal e se calhar também dá para juntarmos mais alguns elementos. Tive numa das minhas igrejas, quando ainda estava em França, uma visita, e ele era adventista, mas não membro de igreja. Não sei se vocês percebem o que eu quero dizer. Era alguém que se apegava muito àquilo que nós chamamos um bocadinho o adventismo histórico, mas não era membro da igreja, e um opositor muito aguerrido contra o Natal. Ele veio algumas vezes, foi logo no início que eu tinha chegado a uma das minhas igrejas, e ele veio de forma frequente, sobretudo às reuniões de oração da quarta-feira, e no final de uma dessas reuniões ele veio falar comigo, a dizer que gostava muito
da forma como eu abordava a Bíblia, que ele queria falar comigo acerca de um tema e pediu o meu e-mail e foi sobretudo através de e-mails que continuámos a conversa. O tema era o Natal. Era o Natal e na mentalidade dele era uma aberração, era um contrassenso, era uma incoerência nós, como igreja adventista, não termos uma posição marcadamente anti-Natal. E eu falei um bocadinho daquilo que eu acabei de falar agora aqui, não é? A minha posição acerca do Natal não se alterou assim muito, desde há algum tempo. E de tal maneira ele recusou continuar o diálogo que ele disse que não podia continuar a falar nem a frequentar igrejas apostatadas e que se tinham entregado a Satanás Paganismo, não é? ao paganismo e nunca mais apareceu na igreja, nem em reuniões de oração, nem sábados de manhã, nem atividade de jovens, nem nada. Foi radio silence completo. E isto leva-me a querer dizer mais um elemento e termino por aqui, porque já falei também bastante, não é? Acho que o Natal tem sim coisas que nós devemos refletir, devemos pensar. Se for uma razão para nós deixarmos de falar com alguém, deixarmos de ir à igreja por causa disso, seja por um lado, seja por outro, acho que estamos a dar demasiada importância a isso. Não é de todo, acho eu, o elemento pelo qual nós decidimos se uma igreja está a seguir ou não os princípios bíblicos. Ok. E deixa-me fazer-vos uma pergunta. Eu acho que na discussão até agora temos estado aqui a focar um bocadinho a questão uma festa familiar contra uma festa religiosa. Mas será que não há, em certo sentido, um sentido espiritual, mesmo no encontro da família? Eu sei que muitas vezes os encontros de família, sobretudo durante estas épocas, as quadras natalícias e outras celebrações em que a família se junta, acaba por às vezes as tensões acabam por ser maiores do que as coisas positivas, não é? Mas eu acho que há um certo nível de espiritualidade no encontro entre pessoas, sobretudo as pessoas que têm ligações familiares, não é? Em finalmente podermos estar juntos, temos um tempo dedicado à família, em que podemos encontrar-nos de novo, em que podemos fazer algumas atividades em conjunto. Sim, há muito, como é lógico, há muita comida, bebidas, esperemos que sem álcool, na maior parte dos casos dos ouvintes que nos estão a ouvir, mas eu acho que acaba por haver um certo sentido espiritual nisso também, de ser uma altura do ano em que se consegue tirar tempo para estar junto com aqueles que nos são mais importantes. Já para nem falar daquelas famílias que decidem também colocar-se ao serviço dos outros durante estes dias, sobretudo na véspera de Natal, não é? Não fazer o foco precisamente nas prendas, mas focar-se no outro, com letra maiúscula, das pessoas que estão à sua volta, não é? Será que não há aí um certo elemento espiritual também? Eu acho que sim, eu acho que o lado comunitário do Natal que a gente vive nas casas, a ideia de partir o pão uns com os outros, não é? Para utilizar o termo bíblico, para mim é claramente algo extremamente espiritual. E acho que se vive justamente quanto mais nós estamos próximos do coração das pessoas que estão a tomar connosco a ceia de Natal, mais a ceia de Natal tem um valor. Eu guardo com muito carinho, por exemplo, os natais que passamos juntos, Joca. Para as pessoas que não sabem, ainda chegamos a passar alguns natais juntos, mesmo não sendo família, mas somos família espiritual. E são memórias absolutamente fantásticas. A minha questão nem é tanto por aí, é mais que eu acho que é importante neste Natal, mesmo a data sendo errada, é marcar um ponto de festejo do nascimento de Jesus, porque se nós não tivéssemos este ponto, quando é que iríamos festejá-lo? Essa aqui é a grande questão, ou seja, ok, como igreja
é uma festa pagã, não vamos vivê-lo, queremos viver o momento espiritual de família na data certa. Mas não há como saber qual é a data certa. Não temos os indícios da estação do ano, mas nem isso me parece muito credível. Por isso é complicado encontrar um momento, e é verdade que o Natal acaba por ser um marco. Todas as igrejas vão falar um bocado sobre os textos bíblicos desse momento. Exceto Vamos, as croatas, exceto as exceto as igrejas croatas. croatas. Eu por acaso não tenho o hábito de fazer isso, de pregar especificamente Natal no Natal, mas pronto, sei que a maior parte dos colegas acabam por fazer isso, né? Acaba por ser positivo, não é? É um marco de. Como é que se diz em português? É um lembrete, não é? O facto de o fazer. Agora, uma coisa que eu gostava de dizer, e Joca, a ti como moderador deste momento de abrires ou fechares para esse lado, mas eu acho chocante e dou a minha mão à palmatória da incoerência sem problema nenhum, que nós como cristãos, e ainda por cima cristãos adventistas, demos importância a uma festa pagã, como a gente diz, que não tem muito a ver com a natividade, e que deixamos de lado festejos como Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos, ou seja, festas que estão escritas na Bíblia que deveriam ser guardadas perpetuamente, é o que aparece escrito. Eu sei que existem interpretações diferentes, mas existe também a mesma palavra utilizada para o sábado, e nós no sábado somos muito certinhos. Esqueçam as que eu acabei de referir, a própria Páscoa não tem o valor que devia ter nas nossas igrejas, e como pastor eu tento lutar para que nós possamos dar o verdadeiro valor à Páscoa, e acaba por ser um bocado incoerente, não é? Aquilo que está bíblico e escrito, a gente, ok, e uma que não está escrita, embora seja bíblica, tem toda a relevância do nosso calendário. Não, eu concordo, e acho que é importante trazer aqui outro fator, que é, ok, vamos mandar uma pedrada no telhado charco. de vidro. Não houve, do ponto de vista histórico, não havia nenhuma celebração pagã em Roma no 25 de dezembro. Então, Sol Invictus. Não. Apesar de haver uma única referência a uma dedicação do templo no 25 de dezembro, ou no dia do Sol Invicto, a verdade é que não há nenhuma outra prova de que houvesse um festival pagão de relevância no 25 de dezembro. E por isso, a pergunta é como é que realmente nós chegamos à data de 25 de dezembro. Há uma teoria que tem surgido relativamente recentemente, que tem a ver com a crença nos círculos judaicos do primeiro século, de que os profetas tinham um ciclo de vida completo. Ou seja, que eles, ou melhor, que a vida deles era criada e terminava no mesmo dia, ok? Já ouvi falar disso. E neste caso, no que toca a Jesus, o cálculo é mais ou menos o seguinte: visto que ele terá morrido mais ou menos no 25 de março, e considerando que os judeus consideravam que a vida do profeta começava não no momento em que o profeta nasceu, mas no momento da sua concepção, que ele teria sido concebido também no 25 de março. E daí, calculando os 9 meses para a frente, que ele teria nascido no 25 de dezembro. Portanto, essa é uma das teorias que tem surgido mais recentemente sobre esta questão, o que liberta um bocadinho sobre esta ideia de que era uma celebração pagã. Pode estar apenas ligado precisamente a este cálculo sobre as vidas dos profetas, quer nós acreditemos na veracidade da perspectiva ou não, mas fica também a questão de mesmo se for verdade que era uma festa pagã e que nós hoje em dia celebramos de uma forma que é diferente, sem dúvida nenhuma, por exemplo, daquilo que se celebrava na altura do período medieval, estas festas que o Samuel referiu, que estão na Bíblia, eram festas que muitas vezes tinham, sem dúvida, tinham algumas componentes, alguns componentes religiosos, e tinham momentos de lembrança de alturas históricas para o povo judaico, mas eram
festas, onde as pessoas celebravam, onde comiam, não era apenas um encontro religioso no templo, não, Era para curtir mesmo. semanas, exatamente, não é? O que nos volta a trazer precisamente à questão de até que ponto é que a celebração de uma festa neste sentido não é algo bíblico, digamos assim, não é? Acho que fica aí um bocadinho a questão, apesar de eu concordar também com algumas das perspectivas que o Samuel e que o Roberto trouxeram. Para mim essa é uma questão que se calhar nós temos que definir até que ponto é que alegria, felicidade pode fazer parte da nossa experiência religiosa, não é? Talvez conectando com o pingo de leite sobre a música que o Roberto estava a trazer alguns momentos atrás, não é? Roberto, o que é que tu achas? Há espaço na espiritualidade para alegria e celebração como é que se diz em português? À romba? A romba, sim, festa da romba. Festa da romba, exatamente. Obrigado. Desculpem lá, queridos ouvintes. O vosso pelo meu- português está a perder qualidades, mas vamos deixar isso para outro dia. Deixa de estar aí nos Açores que vais ver. Não, Ui, mas aqui é Portugal, ao acabamos de menos perder, aqui é Portugal. acabamos de perder os nossos ouvintes dos Açores por causa deste comentário. O nosso ouvinte. Acho que é interessante aquilo que tu acabaste de dizer e pronto, tu queria falar em dois aspectos. Vou começar se calhar por um e depois abordar o segundo. Estava a pensar se calhar em trocar, mas não, é melhor falar primeiro do Natal e fazer um pequeno desvio depois por outras comemorações. Em relação ao Natal, pronto, relativamente aos pontos que tu evocaste, fui verificar um bocadinho rapidamente, porque é verdade que a Saturnália tradicionalmente termina no 23, há quem diga que talvez no 25, mas não é propriamente muito, muito seguro. Eu achei que era mais seguro do que o que era, mas sim, e obrigado por teres relembrado esse detalhe, que é interessante. Mas depois disso foi uma coisa que eu tinha procurado e que tinha encontrado. A primeira menção do Natal só aparece no terceiro século, é bastante tardio. Os primeiros cristãos, por incrível que pareça, ridicularizavam os pagãos porque eles comemoravam os aniversários. Sim, isso é e verdade. enquanto que os cristãos, que são bons cristãos, deveriam festejar sobretudo a data da morte, do martírio, porque foram fiéis a Deus e tudo mais, não é? E não deixa de ser, e é por isso que para mim acho que os indícios são muito mais de que isto foi uma tentativa do cristianismo de cooptar qualquer coisa que já existia para os seus próprios fins, não é? Se é legítimo ou não, isso é a discussão que eu deixo para a segunda parte, porque nas Saturnálias nós tínhamos comes e bebes, tínhamos o hábito de dar prendas, tínhamos o hábito de fazer jogos também, pronto, coisas que para todos aqueles que já viveram o Natal lhes diz muito, não é? E eu aproveito então para fazer para a segunda parte. Será que é legítimo nós aproveitarmos elementos culturais e de alguma forma cristianizarmos-los para fazer avançar, pronto, não vou dizer propriamente a igreja, mas sobretudo esta noção de Deus, a importância de Deus nas nossas vidas, não é? Será que é legítimo fazê-lo ou não? E o pequeno desvio que eu vou fazer é a festa do Purim, que eu já tive esta conversa uma vez com o Samuel, não é? Espera, a festa do Purim. Ok. Que é uma festa que não foi estabelecida certo, da mesma forma como as outras festas, Páscoa, Tabernáculos e por aí fora, não é? Nós temos o livro de Esther, que parece, à primeira vista pelo menos, que é um livro que é a única base para celebrar essa Está essa lá por festa. causa disso, claramente. Eu sei que é essa a tua posição, mas Sim. vamos deixar essa conversa para outro dia. Mas aquilo que eu queria dizer é até que ponto é que é legítimo nós pegarmos em coisas que são culturais, cristianizarmos-las para servir a nossa teologia, para servir o Evangelho. Será que é legítimo? Será que não? Porque se nós acharmos que sim, então eu acho que a discussão sobre o Natal fica muito mais fácil. É verdade. Se nós acharmos que não, então também fica mais fácil, porque a nossa resposta depois acerca do Natal vai depender muito da nossa reflexão acerca disso, não é?
aí já deixa de ser tão importante o facto de ser uma festa pagã originalmente, ou não, porque pouco importa qual era a sua origem, o que interessa é o que é que nós fazemos hoje em dia com isso. E se calhar é uma pergunta talvez mais interessante, não sei. Mas Roberto, ainda voltando um bocadinho atrás, e o que é que achas em relação a esta? Há espaço para nós celebrarmos, para nós termos uma festa da Roma dentro da nossa experiência cristã ou religiosa? Há espaço para isso? Há espaço para a alegria ou não há, não é? Porque parece-me que um bocadinho daquilo que nós temos estado a discutir é o facto de que, ok, estar com a família, dar prendas, etc. Sim, tem o seu significado, mas se calhar não faz parte da experiência religiosa, não é? E portanto, achas que há esse espaço antes de nós terminarmos? Acho que há esse espaço se a festa não se resumir a simplesmente comer, beber e dar prendas. Okay. Prontos, quando digo comer e beber, se for e dar prendas, não é? Aquilo que eu estou a referir sobretudo é prontos, individualista, egoísta, talvez, comercialista, ou comercial, ou o que quiserem chamar, não é? Eu acho que todas as festas têm que ser dirigidas para a comunidade e para o serviço. Se nós conseguirmos fazer do Natal algo nesse sentido, acho que sim. Se não conseguirmos, então eu acho que já temos demasiadas ocasiões para fazer isso de outras maneiras, então acho que não. A nível da igreja, não é? A nível da igreja, sobretudo, que eu falo isso, menciono, mas estou 120% de acordo com o Samuel acerca da Páscoa, um bocadinho menos em relação às outras, mas eu acho que a Páscoa deveria ser realmente uma época muito, muito, muito especial nas nossas igrejas. Não o fazemos porque nós temos a tendência de ser anticatólicos antes de sermos adventistas. Isso é pena, mas eu acho que a Páscoa deveria ser realmente um momento muito importante para celebrarmos nas nossas igrejas. E prontos, deixamos aqui o desafio, se calhar, para a Páscoa de fazer qualquer coisa de diferente. Ou seja, se de alguma forma pudermos resumir, há aqui perspectivas diferentes em relação ao facto do cristão dever ou não dever celebrar o Natal da forma como nós o celebramos hoje em dia. Se calhar do ponto de vista da igreja, acho que mais ou menos todos nós concordamos que se calhar pode-se fazer alguma coisa que possa marcar esta data de uma forma diferente, sobretudo para as pessoas de fora, e ficam aqui algumas pedras no charco de dúvidas em relação às origens também da celebração e tudo isso que significa. Espero que tenham gostado da nossa moagem do grão natalício, como nós dissemos há bocadinho, e de alguma forma que possam também, durante esta quadra, ser capazes de relembrar o verdadeiro significado do Natal, mesmo no meio da alegria, da celebração, das prendas, que o nascimento de Cristo esteja no centro das vossas celebrações. Muito obrigado, Joca, por nos teres trazido este tema. Obrigado também a ti que ouviste até aqui o nosso podcast. Se estás a acompanhá-lo através do YouTube, deixa o teu comentário, deixa o teu gosto. Queremos saber quem é que está do outro lado. Diga-nos que coisas que nós possamos falar também ou talvez melhorar. Não se esqueçam de subscrever o canal ou subscrever o nosso podcast no Spotify. Vocês podem igualmente nos ouvir no Spotify ou no YouTube. E não se esqueçam, tem sempre um episódio na primeira sexta-feira do mês. E será sempre um prazer estar aqui convosco, com o Joca, o Roberto e comigo mesmo. Foi o Confé com Leite de hoje. Até breve. Este Confé com Leite foi moído no 8 de novembro de 2022.